Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo este vídeo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. Pois bem, diversas vezes acontece da gente, vamos dizer assim, comer bola nas coisas que a gente faz. Então, às vezes a gente pretendia fazer algo por nossa família, às vezes a gente pretendia fazer algo por nós mesmos, por uma pessoa que nós amamos, por algum amigo, amiga, ou até mesmo às vezes a gente pretendia fazer algo que a gente falou para Deus que faria, né? Algo que a gente considera importante, que a gente sabe dentro de nós que precisa ser feito e que a gente também se sente na responsabilidade de fazer essa atividade, né, essa ação. E aí a gente pega e se responsabiliza, né, por fazer essa atividade, e o que acontece? A gente pega e a gente falha, tanto com a gente, quanto com outras pessoas, quanto acima de tudo, né, quanto com Deus também. E aí a gente começa a se esconder dentro da gente, né, para tentar lidar com isso da melhor forma possível. Então, no final das contas, a gente acaba não lidando. Essa é a questão, né? Porque a gente pega e não consegue desenvolver isso, porque a gente começa a se sentir culpado, a gente começa a se sentir, por vezes, até incompleto ou até mesmo insuficiente, porque aquilo que a gente precisava fazer não foi feito, e aí a gente acha que a gente falhou e não tem mais solução, né, para todos os nossos erros, né, para diversas ações que a gente faz. Como se pra gente não existisse uma segunda oportunidade, né? Como se pra gente também não existisse uma segunda chance, porque a gente sente que às vezes a gente nem é merecedor de uma nova oportunidade na nossa vida. E aí eu te pergunto, alguma vez você já se sentiu assim? Pois é, eu também já fiz coisas na minha vida que eu não deveria ter feito, coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E às vezes a gente acaba ficando com aquele peso dentro da gente, né? Só que esse tempo que a gente fica se culpando dessas coisas que a gente não fez ou que a gente fez errado, a gente acaba desperdiçando, porque poderia ser utilizado para a gente fazer as coisas que a gente deveria fazer e deve fazer. A gente poderia passar esse tempo que a gente passa ali se lamentando, reclamando consigo mesmo, sentindo aquela autocrítica, né? Vivendo a autocrítica, reclamando de si mesmo, tendo raiva de si mesmo. Esse tempo a gente poderia passar consertando os nossos erros, fazendo coisas boas, ajudando aquela pessoa que precisa da gente. E com certeza o nosso tempo seria utilizado de forma mais sábia, né? Então a gente fica naquela discussão interna, né? Eu não devia fazer isso, eu aquilo, eu não gosto de mim mesmo, eu não me orgulho do que eu faço. Por vezes assim, às vezes a gente não gosta de estar perto de alguma pessoa por algum motivo, mas tem momentos que a gente não gosta de estar sozinho. Sabe por quê? Porque a gente acaba ficando com raiva e com ódio da gente mesmo. E aí é difícil a gente ficar sozinho com a gente mesmo. Mas aí eu te pergunto, como que você vai lidar com isso? Como você vai seguir em frente com a sua vida? Como você vai ser feliz
se você não consegue ficar feliz com você mesma? Pois é, quando a gente acorda, é a gente que acordou com a gente, né? É Deus e a gente. Quando a gente olha no espelho, é a gente que a gente vê. Quando a gente come né, e tá só a gente ali como ser humano aqui em casa, né? É a gente com a gente mesmo que tá comendo, né? Quando a gente passa diversos momentos da nossa vida ali, assim, só Deus e a gente tem que encarar a realidade de que nós somos nossa companhia. Então, como é que a gente pode estar na companhia de alguém que a gente não se dá bem? Como é que a gente pode querer o amor das outras pessoas, o apoio das outras pessoas, a amizade das outras pessoas, se a gente às vezes não consegue ser amigo de nós mesmos, a gente não consegue nos ajudar, e se a gente não consegue estar ali presente pra gente, sendo amigo, sendo paciente, sendo amoroso com a gente mesmo, como que também a gente vai conseguir ser com os outros? E caso a gente seja paciente, amigo com os outros, a gente também vai estar sentindo um vazio, porque a gente começa a sentir uma falta daquilo que a gente entrega para os outros na gente mesmo. É como se, sabe, a gente, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. Você pega e você agrada uma pessoa, você faz um bolo, você faz um bolo para aquela pessoa. Ai, olha, eu fiz um bolo, tal. E aí a pessoa fica feliz, tal. A pessoa estava chateada e de repente ela fica feliz, ganhou um bolo, tal. E aí você vira, depois, né, vai para sua casa e você fala: nossa, fulana? Fulana até ganha bolo. Eu mesmo dei o bolo. Você tá vendo como são as coisas? Agora, pra mim, ninguém dá bolo. Ninguém faz nada. Ninguém compra nem um suquinho Tang pra mim. Pra mim, ninguém faz nada. Agora, pra fulano, ciclano, todo mundo faz alguma coisa, né? Percebe? A gente acaba até querendo entregar um amor que a gente não tem por nós mesmos e depois ainda fica irritado porque a gente entregou aquele amor para a pessoa, mas a gente não entregou o amor para a gente mesmo. Então a gente acaba cavando um buraco, cavando um vazio em que a gente mesmo tá lá dentro. A gente mesmo fica lá e fica lá sofrendo, fica lá vivendo uma angústia danada de ações que a gente mesmo escolheu para a nossa vida. É um pouco complexo, né? Um pouco confuso esse assunto, mas, no entanto, é um pouco familiar, não é? É um pouco familiar para você? Sendo assim, o que a gente quer falar hoje é o seguinte: você precisa se perdoar. Pois é, perdoe-se. Sim. A Bíblia ensina muito sobre o perdão, né? Ela fala bastante da gente perdoar, que a gente precisa liberar o perdão para as pessoas que erram com a gente e tudo mais. Só que hoje eu trago para você mais uma reflexão, assim, bem profunda, né? De você também ali para o mundo e para você mesma. Você também tem que se perdoar. Porque a pessoa que você era, você não é mais. E a pessoa que você é hoje, você não mais vai ser no dia de amanhã. Então, às vezes você erra porque você não sabia de alguma coisa que hoje você sabe. Ou que amanhã você vai saber. Às vezes você erra porque você pensou que era o melhor caminho e não era. Às vezes você erra porque você simplesmente erra. Porque afinal de contas nós somos pecadores, porque afinal de contas nós estamos ali em desenvolvimento, né, em processo de melhoria contínua na nossa vida. Então às vezes a gente vai errar. E assim, a gente errou, a gente erra e no futuro a gente vai acabar errando com algumas coisas, quer a gente queira, quer não. Igual diz na passagem de Romanos,
no capítulo 7, versículo 19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, às vezes você nem quer fazer um mal e acaba fazendo, porque nós somos seres humanos, nós somos seres falhos, não somos perfeitos. O único perfeito é Jesus, o único perfeito é Deus. A gente está em processo de aprendizagem. E por mais que a gente ache que a gente chegou ali naquele ponto que a gente fala, nossa, eu estou muito top, ainda assim, a gente vai cometer erros, porque nós somos seres humanos, somos seres pecadores. Então a gente não pode se culpar, a gente não pode ficar carregando ali os nossos erros todos os dias e persistindo neles e ficar pensando neles e aí não conseguindo melhorar, não conseguindo ajudar, não conseguindo ir para frente, porque a gente está vivendo nos nossos próprios problemas, na nossa própria mente ali fechada e tudo escuro. Porque se a gente ficar preso dentro de nós mesmos ali, com os nossos problemas, o nosso mundinho, então a gente também não está aceitando a paz, a alegria e o perdão que Jesus morreu na cruz para dar pra gente. Você já tinha parado para pensar nisso? O perdão de Deus é completo. E é completo inclusive para você. Não só para os outros, mas para você mesmo. E você tem que encarar isso na sua vida. Sabe onde isso está escrito? Isso está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Vou ler para você. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Então, se Deus não lembra dos seus pecados, por que você fica relembrando seus próprios pecados e seus próprios erros? Seja uma nova criatura, seja feliz. Isso também está escrito na Bíblia. Vou ler para você. Livro 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente precisa buscar e aceitar o nosso próprio perdão. Sim, a gente tem que aceitar também o perdão de nós mesmos, aquele perdão interior. E aí vou ler para você mais uma passagem. Livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, percebe? Você confessa os seus pecados e Deus vai nos perdoar, vai nos purificar. E aí você confessa, inclusive, aqueles que você sabe que Deus vai te perdoar. Assim, Deus vai te perdoar, então você também vai se perdoar. Você também precisa se perdoar. Poxa vida, você quer e você espera que Deus libere o perdão para todos, para tudo, inclusive para você, mas Ele é capaz de liberar o perdão e você não é capaz de liberar, sendo que você é filho de Deus, sendo que você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ele te perdoa, mas você não é capaz de se perdoar. E aí você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz? Porque também tem uma passagem sobre isso. A passagem está no livro 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Então Jesus levou os nossos pecados ali no madeiro. Ele levou os nossos pecados. Isso inclui os seus pecados. Então você precisa ser forte para reconhecer os seus erros. Precisa ser forte para se perdoar, pedir o perdão a Deus e se perdoar. E precisa ser forte para seguir em frente, procurando não mais errar aquilo que você já errou, procurando fazer diferente, fazer melhor e procurando ajudar as pessoas. Tanto as que podem cometer o mesmo erro que você, como também aquelas que precisam de você. Então sim, você é capaz de se perdoar. Não é só sobre você
ir num culto, sobre você falar ali, né, com as pessoas, você ouvir ali no domingo na igreja e tudo mais, mas é também sobre você colocar em prática, tá? Então, durante os dias, você não pode se afogar dentro de você mesmo e querer evitar ficar sozinho, ou querer evitar sentir as coisas que você sente. Você precisa enfrentar, se perdoar e ter compaixão de você mesmo, porque você é um ser maravilhoso, você é um ser criado por Deus. E Deus te ama muito, Deus se importa muito, muito, muito com você. E Ele não quer que você seja triste assim. Ele quer que você veja a alegria, Ele quer que você reconheça o amor dele dentro de você. Porque o amor de Deus, Ele mora aí, dentro do seu coração. Então, não fique se machucando, não fique se magoando. Entrega esse amor para Deus, entrega esse amor para você mesmo também. Deus te fez tão perfeito, do jeitinho que você é, tá bom? Valoriza mais isso. Seja você mesmo, seja feliz, seja livre e tenha um perdão incrível, magnífico dentro do seu coração para você mesmo. E você se perdoando, você também vai ter cada dia mais facilidade para perdoar os outros. E aí assim você também vai conseguir viver mais em paz. Bom, espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Foi feita de coração, com muito carinho para você. Tá legal? Deixa aqui o seu like se você gostou, comenta, compartilha. Você sabe que você é bem-vinda no nosso Spotify, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Então, compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra, para aquela pessoa que está com um aperto no peito, que não consegue, né, se libertar, não consegue às vezes viver a própria alegria, sendo que é uma pessoa maravilhosa, especial. Então, compartilha essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem, com quem você se importa. E seja feliz. Esteja sempre, sempre, sempre certo de que Deus te ama e ama muito, muito, muito. Tá legal? Então, te vejo aqui no nosso próximo vídeo do nosso podcast, ok? Até breve e um beijão no seu coração.